Boa tarde a todos que estão presentes em mais um dia de formação. Essa é uma semana especial, uma semana diferente, uma semana que a gente reduz a nossa carga horária de trabalho dentro da sala de aula, que a gente para um pouco para refletir de forma coletiva sobre educação científica. E nesse momento nós estamos juntos em rede, fazendo uma formação continuada, uma formação em serviço, que está dentro, dos parâmetros nacionais para a educação, que está dentro dos nossos indicadores de qualidade estabelecidos lá no início do ano, naquele planejamento que nós já conversamos antecipadamente, e um momento que é muito importante para que nós, professores, tenhamos essa interação uns com os outros, para que nós possamos nos imbuir de conhecimentos, porque o conhecimento nunca é suficiente, a gente nunca vai estar saciado do conhecimento que a gente precisa. Nessa tarde eu agradeço a você que está aí nos assistindo da sua escola, saúdo os nossos colegas da região de Rios, que estão fazendo todos os esforços possíveis, mesmo com a dificuldade da internet, estão aqui, preferiram estar ao vivo conosco hoje, para nós estarmos dialogando, em tempo real com toda a rede. Agradecemos também aos nossos professores, gestores e pedagogos da região do Planalto, que de igual modo estão fazendo todos os esforços para estarem aqui conosco hoje nesse momento formativo. E não menos importante, agradecer a toda a comunidade escolar da Zona Urbana que nos presenteia com a sua participação. Acredito que todos tenham participado, que estão hoje tenham participado do nosso momento de ontem. Foi um momento muito enriquecedor, onde nós falamos sobre educação científica na educação básica, onde nós percebemos que a educação científica é sim possível fazer na educação básica, inclusive o momento exato para a gente iniciar a educação científica. E a gente também percebeu, recapitulando um pouco dos conhecimentos de ontem, que a gente pode fazer educação científica, pode trabalhar com projetos de iniciação científica, não apenas na disciplina de ciências ou biologia, mas em todas as disciplinas do currículo escolar, independente de quais sejam elas. A gente pode falar de cultura, a gente pode falar de história, de geografia, de matemática e gerar conhecimento científico. O mais importante é que nós saiamos dessa semana formativa compreendendo como eu, enquanto professor, posso trabalhar com os recursos que eu tenho para transformar a realidade dos meus alunos, para torná-los investigadores, para torná-los cidadãos críticos, curiosos, capazes de interferir no seu meio. E isso não depende especificamente de um laboratório de ciências. Não desmerecendo a necessidade, todos nós carecemos de laboratórios. Isso é uma realidade de todas as escolas. Nenhuma escola na nossa rede tem uma estrutura qualificada de laboratórios de informática, mas a educação científica não tem a ver apenas com laboratórios, mas também é um instrumento a mais na educação científica. Então, que nessa semana nós possamos ter em mente essa mudança de pensamento, essa mudança de postura no nosso modo de ensinar, em voltar para a nossa sala de aula cheio de conhecimento, de motivação, e sabendo que nós estamos fazendo isso em rede, que não só eu estou fazendo, mas os professores das escolas vizinhas, os professores das regiões vizinhas, está todo mundo pensando e vivendo uma educação diferenciada. Esse é o nosso desejo enquanto Secretaria de Educação. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação da CEMED, na pessoa do Neto, que é o coordenador do núcleo, que tem nos apoiado na construção desse projeto, dessa jornada virtual, que é uma forma que nós entendemos que é eficaz para que, mesmo longe, nós estejamos todos conectados. Então, Neto, muito obrigada a toda a equipe do NTI por estar nos apoiando nesse projeto que, pelo que nós tivemos de resultado ontem, deu muito certo e acredito que nós vamos continuar nesse processo porque a gente tem recebido feedback positivo. Então, muito obrigada pelo apoio.
Agradecemos também ao Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico da UFOPA, o CPADC, na pessoa da professora Nilzilene, que esteve conosco ontem nos momentos formativos e hoje estará novamente trazendo esses conhecimentos relacionados à educação científica para nós, a construção de planos de pesquisa. Agradecemos a nossa secretária, a professora Maria José Maia, que nos dá como é que eu posso dizer? Ela não está presente fisicamente, mas sempre nos dá as possibilidades para trabalhar da forma como a gente entende e compreende como necessária. E às vezes ela não está presente fisicamente, mas sempre pergunta, sempre interfere, dá suas opiniões e gosta que a rede esteja junta, unida em todas as situações. Então, eu agradeço a professora Maria José pelo empenho e pelo apoio sempre dado ao ensino da Secretaria de Educação. Agradeço também aos assessores, aos coordenadores de núcleo, na pessoa do professor Newton Araújo, a professora Disserlina e a professora Marilza, que estão nos apoiando nesse momento, na construção desse material, na construção dessa formação. Aproveito a oportunidade para pedir desculpas novamente. Achei que hoje a gente ia conseguir corrigir esse problema, mas eu não consegui ainda, que foi trazer os intérpretes para os nossos professores de Libras. E já peço o apoio dos professores que tem em cada uma das escolas da educação especial, que possam dar esse suporte aos nossos professores surdos, fazendo a interpretação. Espero que amanhã consigamos romper com as dificuldades que estão nos impedindo de trazer os intérpretes na nossa live e que amanhã nós já tenhamos um intérprete específico para ela. Agradecemos a participação desses professores que não medem esforços de estarem conosco, receber feedback de professores surdos que conseguiram participar de forma efetiva da formação ontem e que com certeza estão aqui hoje também. Meu muito obrigada a vocês pela compreensão e participação, e logo, logo esse problema vai ser sanado, certo? Agradecemos também a toda a equipe da assessoria de ensino, que sempre nos apoia na construção de todo e qualquer projeto, e nesse não foi diferente. Então, agradeço Lidiane, Yara, Dona Francisca, que estão conosco sempre em cada um dos momentos em que a gente organiza para atendê-los da melhor forma possível, não só informações virtuais, como diariamente, tentando atender vocês da melhor forma possível. Então, eu só tenho a agradecer pela possibilidade de poder trabalhar com pessoas que são tão comprometidas, certo? Então, gente, eu não poderia deixar passar a oportunidade de agradecer a esse Deus, Sou cristã, acredito que a maior parte dos nossos professores são cristãos, imagino que aqueles que não são, compreendem e respeitam a nossa adoração a Jesus Cristo, que é nosso Pai, que é nosso Salvador, nosso Criador, e nessa oportunidade quero muito agradecê-lo pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado, por tudo que tem feito a cada um de nós. Vocês sabem que nas nossas escolas a gente tem passado por muito delicados, por momentos muito difíceis até, novos. Todos os dias nós temos passado por situações novas que a gente não estava acostumado a lidar, e eu tenho certeza que a capacidade que cada um de nós tem para sobrepor a esses obstáculos não vem de nada e nem ninguém além de Jesus Cristo, do céu, que nos capacita, nos dá compreensão, nos dá sabedoria, e eu sou muito grata a Deus e acredito que se cada um de vocês está na posição que está enquanto professor, enquanto assessor de ensino, pedagogo, gestor, é porque ele permitiu, e eu sou extremamente agradecida por todas as bênçãos que nós temos recebido na nossa rede. A cada dia que passa, nós temos crescido um degrau a mais, não estamos no ideal, precisamos evoluir muito mais, mas eu acredito que a gente já conseguiu dar grandes passos na educação do município, e isso é motivo de agradecer a Deus. E convidar você, onde você estiver, que você volte seus pensamentos para Deus em agradecimento, porque você tem um trabalho, você tem um dom, você tem uma missão enquanto professor. E eu espero que seja o teu desejo, a tua vontade, que essa missão seja executada da melhor forma possível.
porque quando a gente trabalha para Deus, quando a gente trabalha com Deus no coração da gente, direcionando os nossos trabalhos, eu tenho certeza, porque acontece comigo, que as coisas costumam dar muito certo. Então, obrigada a Deus e obrigada, espero que você aí no lugar onde você esteja, você também seja grata no seu coração. E você que acredita em outros deuses, que não o Deus do cristianismo, que você seja grato a algo, a alguém, porque a fé, ela move o ser humano e ela é importantíssima. Todo o nosso respeito a você, seja lá naquilo que você crê, mas como cristã, eu agradeço muito a Deus por tudo, a todo momento. Então, dando início, né, ao nosso momento formativo de hoje, após essa pequena introdução, né, a gente tem um momento diferente hoje, né, daquilo que a gente teve ontem. A gente foi mais teórico, né, a gente mais ouviu. Aliás, a gente só ouviu e pouco executou. Mas hoje a proposta é uma proposta diferente. Hoje vocês vão ter um momento de escuta, vocês vão ter um momento de aprendizado por meio do material, né, disponibilizado pelo CPADC, pela professora Nilzilene, que ontem eu chamei ela de Nilzilane várias vezes, eu não sei porquê, mas o nome dela é Nilzilene, tá, gente? Me perdoe, professora, e vou tentar corrigir, não lhe chamar de Nilzilane hoje. Mas então a professora Nilzilene vai trazer para vocês hoje, né, um momento de formação. Nós vamos falar hoje sobre o relatório da pesquisa, que é muito importante. Não é um vídeo longo, né, é um vídeo razoavelmente curto e que vocês vão poder ter esse conhecimento. Então, somado àquilo que nós aprendemos ontem e aquilo que nós vamos aprender hoje, a gente vai solicitar que após esse nosso momento de conversa, de diálogo, vocês permaneçam nos grupos de vocês, nas escolas de vocês, para fazerem a parte prática desse aprendizado. Colocarem em prática, como grupo de professores, aquilo que a gente aprendeu em forma de plano de pesquisa, para que a gente execute, né, para que a gente exercite, na verdade, aquilo que a gente ouviu, para que a gente internalize, para que a gente compreenda o processo e mais, para que gere as dúvidas sobre essa construção e assim vocês possam preencher o nosso formulário que está lá na descrição do vídeo. Se vocês olharem aqui embaixo do vídeo, tem a descrição, né, com o tema da palestra, o nome do palestrante, o apoio, e lá embaixo tem alguns links. Nós temos o link da frequência, do professor que não está assistindo na escola, da escola, que é a mesma, né, mesma metodologia de ontem, e também nós vamos mostrar, mais tarde eu mostro para vocês um pouco, o link, o QR Code da frequência do CPADC. Como nós já falamos inicialmente, nas orientações aos gestores, vocês serão certificados pela participação dessa oficina. Será um certificado de 8 horas desse evento concedido pelo CPADC. Então, eles têm uma frequência específica, daqui a pouco eu mostro o QR Code para vocês, que vocês vão acessar individualmente, não por escola agora. Vocês vão acessar, colocar todos os dados de vocês. Essa frequência está sendo encaminhada nos grupos de professores, gestores, pedagogos da nossa rede. Vai chegar a você de alguma forma, mas se ainda não chegou, a gente vai mostrar aqui o QR Code. Quem participou ontem não conseguiu assinar, vocês têm que me informar, mas eu já adianto para vocês que até quinta-feira eu não vou poder dar extrema atenção a isso, porque nós estamos em um outro momento na Secretaria de Educação, além da semana formativa. Então, a gente está muito envolvido em várias atividades e essa semana especificamente eu não vou conseguir dar atenção a isso. Mas façam as frequências de vocês aí na escola para que a gente consiga resolver isso posteriormente com o CPADC, tá certo? Então, fique atento, daqui a pouco a gente vai mostrar esse QR Code para vocês, tá bom? Lembrando também a vocês dos editais que estão abertos da Secretaria de Educação. Fechamos há pouco tempo, no dia 15 de maio, de leitura e produção textual. Recebemos mais de 250 inscritos nesse evento, nesse edital. E no dia 30 sairá o resultado.
mas ainda estão abertos nossos editais de feira de ciências, tá? Então, vocês têm o mês de junho todo para trabalhar educação científica e submeter projetos à nossa feira de ciências, que será realizada no dia 11 de agosto. E aí, hoje eu imprimi aqui o edital, tá? Não é um edital muito longo, mas não é também um edital tão pequeno. Existem algumas coisas que vocês precisam atentar sobre esse edital. Primeira coisa, a realização da feira será no dia 11 de agosto, no Dia do Estudante, em comemoração ao Dia do Estudante. O local ainda está sendo definido, mas o que você precisa saber sobre a realização dessa feira é que ela vai ser realizada no dia 11 de agosto e fora o local está tudo estabelecido aqui, tá certo? Então, que vocês possam dar uma olhadinha nesse edital. Lembrando que as vagas desse edital estão divididas da seguinte forma. Para a região urbana serão ofertadas 10 vagas para inscrição de projetos de ensino fundamental, primeiro ou quinto ano. Então, claro, as escolas vão poder inscrever vários projetos. Elas podem inscrever 5, 2, 3, 4, 10, 20, quantos projetos a escola quiser. Porém, para a final, né, para o evento final, que é a nossa feira de ciências, nós estaremos disponibilizando para o dia 11 a apresentação de 10 trabalhos do primeiro ao quinto ano para a região urbana e de 10 trabalhos de sexto ao nono ano para a região urbana. Na mesma proporção de vagas, nós temos a região de Rios, que vai poder apresentar neste dia, 11 de agosto, 10 vagas de primeiro ao quinto ano, 10 trabalhos de primeiro ao quinto e 10 de sexto ao nono. O que não se diferencia para a região do Planalto, que também terá 10 vagas para o primeiro ao quinto e 10 vagas para o sexto ao nono. E aí, foram disponibilizadas também aos alunos do ensino médio, já que nós temos muito modular atuando dentro das nossas escolas, nós temos 20 vagas para o ensino médio, para apresentação de trabalhos na nossa feira municipal, tá certo? Então, fique atento, lembre-se, você vai poder escrever os trabalhos que você quiser da sua escola, todavia, só serão selecionados 10 de primeiro ao quinto e 10 de sexto ao nono por região. Então, são 20 trabalhos de cada região, sem contar, obviamente, com o ensino médio, tá? Então, serão duas modalidades. Teremos primeiro ou quinto ano, que é a mesma exigência para a FECITBA Júnior, que é a Feira do Estado, organizada pela professora Nilzilene, certo? E também nós teremos sexto ao nono ano, além de ensino médio, que é uma terceira modalidade, tá? Então, primeiro ao quinto, sexto ao nono. E aí, todos os itens que vocês precisam entender sobre o projeto, a submissão do projeto, estão descritas aqui nesse edital. Lembrando que também as áreas de conhecimento do projeto são todas voltadas para o CNPq, são as áreas estipuladas pelo CNPq. Aí nós temos ciências exatas da Terra, tá? Que é matemática, probabilidade estatística, ciência da computação, física, química, oceanografia. Nós temos também as ciências biológicas, que biologia, biotecnologia. Nós temos as engenharias das mais diversas. Nós temos ciências da saúde, ciências agrárias, que aí a gente pode pensar em projetos de agronomia, engenharia, zootecnia, né, veterinária, né, o trato com animais, com a fauna, com a flora, com ervas medicinais, com que mais? A própria alimentação, né, das comunidades ribeirinhas locais. Então, tem muitas possibilidades que você pode trabalhar e promover a educação científica. Nós temos também as ciências sociais e aplicadas, né? Administração, comunicação social, turismo, cultura. Temos as ciências humanas, a filosofia, a sociologia, a geografia, a história, os estudos amazônicos. Nós temos artes, né? Nós temos linguagens das mais diversas. Então, tudo isso vai poder ser submetido como trabalho na Feira de Ciências em qualquer uma dessas áreas
científicas que foi falada aqui para vocês. Então, professor, independente da sua área de atuação, trabalhe com seus alunos a educação científica dentro daquilo que a gente está propondo nessa nossa oficina. Submeta projetos à nossa feira de ciências para que nós possamos fazer com que seja uma realidade para os nossos alunos essa vivência desses momentos que levarão para a vida inteira, né? Serão inesquecíveis e eles poderão levar isso para a vida inteira. Então, a gente está chamando a atenção de vocês, enquanto professores, para darem esse suporte aos seus alunos, até porque vocês serão suporte, autores serão os próprios alunos. Então, joguem para eles essa responsabilidade e vocês vão ver que eles vão se sentir muito motivados a participar, tá certo? Então, no mais, aqui na Feira de Ciências, vocês têm, no edital, vocês têm todas as informações necessárias e a gente espera que vocês acessem esse documento, tá? Esse material, tanto da Feira Municipal de Ciências quanto da FECITBA, está no Google Drive, no pendrive que vocês receberam, que as escolas foi enviado, na verdade, para as escolas durante a semana que passou. Então, todo esse material de vídeos, todo esse material de PDF, daqueles textos que a gente falou para vocês ontem, dos editais, das feiras e outros materiais para suporte da educação científica, está todo no Google Drive. Se você não teve, peça para o seu pedagogo, não teve acesso, óbvio, peça para o seu pedagogo pegar no pendrive, aqui na Secretaria de Educação, na sua assessoria, ou Rios, ou Planalto, ou cidade, ter acesso a esse material e repassar para você. Ou então, peça o link no nosso privado, que a gente manda o link do Google Drive e você pode baixar. Então, eu gostaria de frisar que, por favor, não utilizem a internet como um empecilho para a realização dessa formação, porque a única coisa que vocês não vão ter no offline é eu falando aqui com vocês. Mas todo o material de vídeos, de PDF, de planejamento da oficina está toda no material que foi disponibilizado. Então, se esta live falhar para você, não mande os professores embora para casa. Não pare as atividades. Pegue o material que foi repassado para vocês e utilizem as televisões, os notebooks, né, a lousa digital que você tem na sua escola e continue a formação com o professor. O material já foi disponibilizado para vocês. O que eu estou percebendo e que tenho notado é que as pessoas estão com dificuldade de clicar no link do Google Drive para perceber como está tudo muito bem organizado. O CPADC foi maravilhoso na organização desse material. Então, eu agradeço imensamente e peço que vocês cliquem lá no link do Google Drive, você vai ver que o material está dividido em pastas, todo descrito, todo nomeado, não tem dificuldade. Então, por favor, a internet não pode ser um empecilho para a realização dessa formação. E é exatamente por isso que a gente tem dito que a gente está fazendo um teste. É um teste de como é que esse formato funciona. Das outras vezes que nós fizemos live, principalmente na época da pandemia, o nosso maior questionamento a live está ótima, mas a internet não está ajudando. Aqui na minha comunidade não funciona a internet, eu não estou conseguindo acessar. Então, para que esse problema fosse minimizado, nós conversamos com o CPADC, eles prepararam todo esse material e nós entregamos na semana passada. Né? Então, se você não teve acesso, se você está com dificuldade, peça para o coordenador do núcleo da região de Rios, do Planalto, converse com alguém da Secretaria de Educação, peça esse link desse material e não vamos ficar de fora, nem hoje, nem amanhã, e apenas na quinta-feira que a gente vai precisar fazer isso via YouTube, no horário das 17 horas, e aí toda a rede precisa estar reunida, porque é o momento de tirar dúvidas, né? Então, eu vou precisar contar com a professora Nilzilene pessoalmente para estar tirando as dúvidas que vocês estão encaminhando no link, que está lá na descrição do vídeo, aqui embaixo, está na descrição do vídeo, para que você consiga colocar as suas dúvidas, e aí na quinta-feira a gente vai respondendo essas dúvidas aqui para vocês na nossa live. É o único dia que vocês vão precisar da internet para esse momento de interação, tá certo? Mas fora isso, quem não conseguir acessar hoje ou amanhã, tem o material à disposição, tá certo, gente? Então, vamos lá, né? Vamos começar com a nossa oficina.
Nós temos aqui um vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre esse relatório, como funciona, como fazer, e depois a gente conversa mais um pouco, tá certo? Então, até daqui a pouco. Neto, pode ir. E eu vou fazer uma apresentação breve aqui para vocês, para orientá-los como faz a elaboração de relatórios e resumos de projeto de iniciação científica. Relembrando os passos primeiro da iniciação científica. Tudo começa aqui onde está escrito Start. Então, aqui, olha, o projeto de iniciação científica começa aqui, só relembrando. A gente precisa identificar um problema no sentido não é que seja uma coisa ruim, né? Identifica uma situação e transforma em pergunta a serem respondida. E aqui você vai estar criando a sua questão de investigação para o seu projeto. Essa questão de investigação, ela pode surgir a partir da tempestade de ideias que vocês podem aprender um pouco lendo aquela revista Eu Cientista. É muito importante criar um diário de bordo do projeto antes de iniciá-lo. Ele é a prova da autoria de vocês do projeto. A partir da pergunta de investigação, você cria hipóteses, né, para responder as suas perguntas iniciais. O próximo passo é elaborar a metodologia, né? Explique por que, a metodologia não, a justificativa, explique por que a sua pesquisa e o seu projeto são importantes, que é a justificativa. É importante buscar em fontes confiáveis o que as pessoas já escreveram sobre sua questão, sobre o tema, que é o levantamento bibliográfico. Você vai dizer como é que vai fazer para buscar respostas às perguntas iniciais, o que instrumentos irá utilizar, isso é a metodologia. Depois de você fazer esse planejamento, você vai executar o que você planejou e vai, depois de executar e ter as respostas a essa questão inicial, você vai elaborar o seu relatório. Então, você vai escrever os resultados encontrados em resposta ao seu problema e dizer se as suas hipóteses pensadas aqui são verdadeiras ou falsas. E aí, por fim, você vai apresentar. Tá bom? Então, esses são os passos da iniciação científica também na escola, né? Então, uma síntese aqui do que é esse planejamento de pesquisa. É o planejamento que é feito antes de iniciar a pesquisa, né? Indicando o que você quer pesquisar, que é a questão de investigação, e isso pode dar origem ao objetivo também, que começa com um verbo no infinitivo. Que respostas você tem para essa questão inicialmente, sem fazer pesquisa bibliográfica, realmente ainda um achismo, né? Você pode ter uma ou mais de uma hipótese para sua questão. Por que você quer pesquisar essa questão, qual é a importância, a justificativa. Você vai explicar como você fará para buscar respostas a essa questão, onde irá pesquisar, com quem, usando que instrumentos, isso é a metodologia, e o que as outras pessoas já pesquisaram sobre o seu tema, que é a revisão bibliográfica. E, por fim, você faz em que período você vai realizar essas atividades que você previu na metodologia. Esse é o plano de pesquisa, é lançar ideias para frente, é o que eu vou fazer e não o que eu já fiz, tá? Esse é o planejamento da pesquisa. O que é o diário de bordo? O diário é onde constarão os registros de todas as atividades do projeto. É um diário do projeto, tá? O importante você apresentar na feira é o diário do projeto construído pela equipe, mas também cada aluno pode ter o seu. Deve ser feito em caderno brochura, porque o diário ele não pode ter rasura, você rasgar, você passar limpo, e o caderno de arame ele permite isso, então o ideal é você fazer no caderno brochura. Deve ter um termo de abertura, né? É escrito pelos alunos autores do projeto, mas também pode ter registro do orientador também. As páginas devem ser numeradas e rubricadas a partir do primeiro registro, tá? Cada um dos alunos tem que criar a sua rubrica, né? Pode treinar num papel e sempre que necessário você rubrica. Não deve ter rasuras e nem espaço em branco. O registro é diário, ou seja, do dia, com local e data no início e assinatura no final de quem está registrando. Não deve ter colagem, não deve ser passado a limpo, e os anexos e apêndices do tipo fotos, artigos que vocês leram, devem ir para a pasta de documentos e não para o diário. Tá? Então, agora a gente chega na ideia do relatório de pesquisa. Então, é a fase final do projeto, né? O que é o relatório? Então, aqui tem 3 citações, né? Uma é de um artigo da Pontifícia Universidade Católica,
do COST 2004, que fala o seguinte: a finalidade de um relatório de pesquisa é a de comunicar os processos desenvolvidos e os resultados obtidos em uma investigação, dirigida a um leitor ou público-alvo específico, dependendo dos objetivos a que se propôs. Então, esse é um artigo de COST 2004, página 137, citado por Pontifícia, lá na referência está completa, Universidade Católica 2022. Uma outra citação está desses Passos e Santos de 1998, que fala o seguinte: serve para descrever experiências, investigações, processos, métodos e análise, ou seja, o relatório tem essa função de descrever as experiências, investigações, processos, métodos e análises. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, de 2015, também diz que é um documento que descreve formalmente o progresso ou o resultado da pesquisa e ou técnica. Então, essa norma para relatório é a norma da ABNT para relatório, que é Norma Brasileira de Referência, NBR 10.719, de 2015. Então, vamos falar um pouquinho de ABNT para vocês entenderem o que é. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é o Foro Nacional de Normalização. Ela não normaliza só a gente, mas assim, todas as normas de padronização, por exemplo, que se usa em fábricas, na construção de travesseiros ou de qualquer outro material, quem gerencia essas normas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E vai ter também as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos, tá? Então, que normas eu devo usar? Algumas pessoas falam, as normas vivem mudando e tal, às vezes mudam coisas específicas, tá, gente? Mas não muda tudo ao mesmo. Então, algumas normas que a gente utiliza mais, por exemplo, nesse momento aqui, a gente vai precisar dessa de resumos, 6028, de 2021, e a de relatório técnico e científico, que é a 10.719, de 2015. São essas duas normas, essas duas NBRs, que a gente vai comentar sobre elas aqui. Mas existe a de artigo científico, a 6022 de 2018, existe a NBR de referências, que é a 6023 de 2018, a 6024 de 2012, que é a de numeração progressiva de um documento. Se você quer aprender a fazer um sumário de um trabalho, é a 6027 de 2013. Tem a de citações, que é a 2520 de 2022, e tem uma norma do IBGE, que é a de apresentação tabular, que também é importante a gente conhecer, tá? Então, o que é um relatório? Essa é a estrutura macro de um relatório, tá? Na FECITIP a gente cobra um relatório mais simplificado, mas existem os elementos opcionais e os elementos que são obrigatórios, né? Então, a parte externa do trabalho, do relatório, a capa ela é opcional, mas a lombada também é opcional. A lombada é o que aparece na lateral do trabalho, às vezes com a indicação do título, volume, alguma coisa assim, mas essa parte externa é opcional. A parte interna são chamados elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais, a folha de rosto é obrigatória, a errata é opcional, o agradecimento é opcional, resumo da língua vernácula, ou seja, no nosso caso a língua portuguesa, é obrigatório. A lista de ilustrações é opcional, lista de tabelas opcional, lista de abreviaturas opcional, símbolos opcional, sumário obrigatório. Então, no relatório de vocês, a obrigatoriedade é do sumário, tá? Os elementos textuais estão aqui também, que é o que vem depois do sumário, né? O texto, vem a introdução, desenvolvimento e conclusão, que não necessariamente vem com essas nomenclaturas, né? E os elementos pós-textuais, que o obrigatório é apenas a referência, mas pode vir também glossário, apêndice, anexo, índice, formulário de identificação, que são todos opcionais, tá? Então, é nessa ordem que eles apresentam aqui, olha, da capa até a última estrutura dos elementos pós-textuais, vem os elementos pré-textuais, elementos textuais e os pós-textuais, tá? Então, a diferença entre apêndice e anexo é que o apêndice é o que você construiu no seu trabalho, né? Que você pode colocar como apêndice, e anexo é o que você utilizou no seu trabalho, mas não é seu. Por exemplo, um questionário que você utiliza de outra pessoa e você indica isso no seu relatório, mas você coloca no final
como anexo, porque não foi você que construiu, mas tem que necessariamente indicar de quem é a autoria ao longo do seu relatório. Então, resumindo aqui a ideia de artigo, mas serve para o relatório também. As seções de um relatório, ela se divide em introdução, métodos, resultados e discussão, tá? Então, a introdução apresenta apresentação de informação sobre tema, justificativo, objetivo, a pergunta de investigação vai aparecer lá na introdução do seu trabalho, do seu relatório. Métodos, a descrição do tipo de estudo, cenário de pesquisa, amostra de procedimento, você vai dizer como foi realizado o estudo, com que instrumentos. O resultado é que vai responder a sua questão de investigação, né? Apresentação dos achados, acompanhado da respectiva análise e coleta de dados. E aí você faz a discussão também desses resultados, que pode ser junto ou separado na mesma sessão. Então, um exemplo aqui de uma capa de um relatório, de um trabalho de conclusão de curso, que é o que se faz aqui na universidade, mas isso é padrão da ABNT, né? Então, você coloca aqui os dados da instituição, o nome do autor ou dos autores, título, cidade e ano. Então, é essa norma brasileira de referência 70719 de 2015, que vai dar essas orientações de como fazer uma capa de um trabalho. Só lembrando que a capa de um relatório ela é opcional, mas ela pode existir também, tá? Exemplo de folha de rosto. A folha de rosto ela é bem parecida com a capa, ela é obrigatória, tá? Só que ela tem uma indicação aqui do qual é o tipo de trabalho. Então, tem o autor, título, e aqui, ó, trabalho de conclusão de curso e tal, do aluno tal, do aluno não, que vai estar aqui, né? Mas do programa tal e quem é o orientador. Então, a FECIT adota um modelo quase parecido com isso, né? Deslocada aqui 4 centímetros para a direita, esse texto, e essa NBR aqui é que vai definir o modelo dessa folha de rosto. Também tem a cidade e o ano aqui embaixo. Exemplo de lista de ilustrações também, que é opcional, mas vocês podem consultar aí esse modelo, né? Se você tem muitas figuras no seu relatório, é interessante colocar, né? E o que é o relatório no caso da nossa feira? O que se analisa? É se o relatório está coerente com o plano de pesquisa, você planejou uma coisa e você chegou a alguns resultados, eles estão conversando com o outro, eles são coerentes? Os objetivos estão claramente definidos no seu relatório, dizendo o que era que você queria e onde você chegou, né? A metodologia da pesquisa está claramente descrita, os resultados trazidos respondem aos problemas e situações iniciais, há clareza na organização da escrita e nas normas da língua portuguesa, as normas de formatação do evento e da bibliografia foram seguidas, conforme essa norma brasileira de referência. Então, quando vocês estiverem elaborando o relatório de vocês, atentem para todos esses itens, se eles correspondem ao que vocês estão apresentando de relatório, tá bom? E agora vamos analisar o que é o resumo. O resumo, ele é do relatório. O resumo, ele é um elemento muito importante do trabalho científico. E qual é a finalidade dele? Existem os resumos simples e os expandidos. Os expandidos têm os mesmos itens que o simples, mas ele é maior, né? Mais extenso, com divisões de seções dos itens fundamentais, mas é menor do que um artigo. Geralmente, um resumo expandido, ele tem cerca de 6 laudas. O artigo, ele já é maior. O resumo simples é feito em parágrafo único. Então, quando o resumo que a gente pede para a FECIT para publicar, ele é feito em parágrafo único, né? A gente não divide ele em seções, mas ele tem que ter todos os elementos, e a gente vai ver quais são esses elementos essenciais de um resumo, tá? Então, vamos focar no resumo simples, porque é o que é cobrado na nossa feira da FECIT. Então, vamos lá. A NBR 6028 de 2021, né, a norma brasileira de referência da ABNT, fala o seguinte, que o resumo é um item obrigatório e ele é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, o resumo deve apresentar o objetivo, o método, os resultados e a conclusão do trabalho. Esses são os elementos essenciais. Todos os outros são opcionais, tá? Então, quando você lê um resumo, verifique se está o objetivo claro, se está o método claro, se tem resultado e se tem conclusão. Se tiver, o resumo está completo. Então, ele deve ser composto por frases concisas, afirmativas e não enumeradas. Recomenda-se o uso de parágrafo único, digitação em espaço simples,
não usar recuo na primeira linha, o uso na terceira pessoa do singular, tá? E que a primeira fase seja significativa, explicando o tema principal do documento. Então, deve-se aqui essa indicação, ó, evitar símbolos, gírias, usar fórmulas e diagramas, só se for imprescindível, tá? Mas a gente não costuma usar no resumo. Lembrar que resumos de trabalhos acadêmicos é de 150 a 500 palavras, resumos para artigos e periódicos científicos é de 100 a 250 palavras, e resumo destinado a breves publicações é de 50 a 100 palavras, ok? Mas todas seguem essa mesma orientação. Então, aqui existem os tipos de resumos: indicativo, informativo, de recensião e de resenha, segundo a NBR 6028, né? Então, geralmente nas feiras o que se cobra é o resumo informativo, tá? Então, o resumo indicativo indica os pontos principais dos documentos sem detalhamento. O resumo informativo informa a finalidade, metodologia, resultados e conclusões do documento, que é o resumo do relatório. Então, as feiras trabalham com resumo informativo. E a recensião é análise crítica, descritiva, comparativa, geralmente elaborada por especialista. A resenha é análise de documento, objeto, fato ou evento. Tá? Então, aqui convém evitar símbolos, contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários. Quando o seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparece. Quando a gente faz um resumo, bem aqui embaixo aparece palavras-chave, né? As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras, tracinho, chave, separadas entre elas por ponto e vírgula e finalizada com ponto. A nova regra, gente, é que não se escreve as palavras-chave com letras maiúsculas. Vocês estão vendo aqui que nesse exemplo ainda está com letra maiúscula. Mas essa regra mudou, agora essas iniciais são todas minúsculas, separadas por ponto e vírgulas as palavras. Elas só são maiúsculas quando forem nomes próprios, tá bom? Então, aqui, olha, um exemplo de resumo de uma revista, de um artigo chamado O Acesso à Educação Infantil em Tempo Integral, do Direito Público à Judicialização. Então, aqui esse resumo fala o seguinte: este artigo tem como objetivo, elemento essencial do resumo, analisar as justificativas mais recorrentes das famílias que demandam vagas para seus filhos nas instituições públicas de educação infantil em tempo integral do município de Vitória, Espírito Santo. Então, já tem um elemento essencial do resumo, que é o objetivo. Aí vai para o outro elemento essencial, que é a metodologia. Adota como metodologia, observa que ele usa a terceira pessoa, né? Adota ou adota-se como metodologia a análise documental de 8 demandas judiciais e extrajudiciais apreciadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça, à luz do pensamento de Hannah Arendt, problematiza a relação entre judicialização, direito e política, que é o referencial dele, né? Então, elemento essencial, metodologia. Agora, o outro elemento essencial, resultados. Os resultados indicam que as solicitações das vagas pelas famílias estão associadas às suas necessidades socioeconômicas, tais como trabalho remunerado, INTA e extradomiciliar, a situação de vida marcada pelo risco e vulnerabilidade social. Olha só, esses resultados aqui, eles conseguem responder esses objetivos, olha, que o objetivo é analisar as justificativas mais recorrentes das famílias que demandam vaga para os seus filhos, né, nas escolas lá dessa cidade. E o que os resultados indicam? Que as solicitações de vagas pelas famílias estão associadas às suas necessidades socioeconômicas. Isso são as justificativas que ele queria saber, tais como trabalho remunerado, intra e extradomiciliar, e a situação de vida marcada por risco e vulnerabilidade social. Beleza, esse é o principal resultado dele, que responde a esses objetivos. E o último item essencial do resumo é a conclusão. Então, o que ele diz? Conclui-se que, embora o direito à educação infantil seja considerado público sob o ponto de vista constitucional, em um contexto de precarização de vagas e judicialização da educação, conduz o direito a partir de demandas privadas e interesses particulares, sem interlocução pública, o que aproxima o direito ao mérito da necessidade. Né? Então, tem todos os elementos essenciais de um resumo. Palavras-chave aqui tem que estar intimamente relacionado com o conteúdo que está se trabalhando aqui no trabalho.
Então, aqui eu desafio vocês a pensar, olharem esse resumo do Clube de Ciência e tentarem buscar, dão uma pausa aí, tentem buscar os elementos essenciais, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Tentem identificar esses elementos aqui nesse resumo, tá? Nesse e nesse outro aqui, que são as perspectivas de expansão do aeroporto de Santarém para a Copa de 2014. E aí, em síntese, né, tem aqui algumas dicas para como escolher palavras-chave, né? Comece a pensar nos termos que você usaria para propor artigos relacionados ao seu tópico, inclua também palavras estritamente relacionadas ao seu tópico. Por exemplo, se o artigo trata de doenças cardíacas, use palavras como derrame, sistema circular, sangue, etc. Idealmente, as palavras-chave devem ser frases de 2 a 4 palavras. Palavras-chave de palavra única são aceitáveis, mas podem levar a algumas correspondências falsas, tá? Então, observe que as palavras-chave não são escolhidas de qualquer jeito, né? Existe uma forma adequada de se escolher. Se sua pesquisa gira em torno de um método ou técnica especial, verifica se o termo está localizado na sua palavra-chave. Use também termos e frases variantes que os leitores provavelmente usarão. Por exemplo, se o trabalho for sobre distúrbio da coluna, use a palavra medula espinhal e etc. As formas completas de palavras abreviadas ou acrônicos e abreviações também podem ser incluídas. Então, essas são algumas dicas para palavras-chave. Tá, gente? Então, essas foram as referências utilizadas e eu espero que tenha sido útil para vocês elaborar o relatório de vocês. Ok, muito bem. Nós encerramos agora, né, esse momento de construção do plano de pesquisa. Então, nós tivemos aí no decorrer, né, da formação de ontem e de hoje, todos os elementos de uma pesquisa, né? Desde a construção do plano, que é prévio, né? Quanto à construção do relatório, a utilização do diário de bordo. Então, nós temos aí um caminho a seguir, né, para a gente construir esse plano com os nossos alunos. Mas como nós estamos numa oficina, a nossa oficina ela não pode ficar vazia, tá certo? Então, assim, hoje a nossa atividade prática é, enquanto professores, discutirmos e construirmos projetos de pesquisa. E aí, que tipo de metodologia você pode utilizar aí na sua escola nesse momento para vocês conversarem e construírem projetos de pesquisas como tarefa, tá bom? Tarefa da nossa formação continuada. Infelizmente, a gente não vai poder estar em cada uma das escolas, mas a gente pede aos pedagogos que orientem esse momento e que nos deem feedback sobre como foi esse momento prático de construção desses projetos aí. E aí eu convido vocês para, dentro do material que foi enviado para vocês, lá do primeiro dia, tem um texto que chama Tudo Pode Ser Investigado. Tem um garotinho aqui fazendo algumas perguntas. E aí esse texto é muito legal para apoiar nesse momento prático. O início do texto, o primeiro parágrafo do texto diz assim: uma fonte inesgotável de temas que se prestam a uma investigação simples é constituída por materiais de consumos tais como sabonete, pastas, óleos, cigarros, refrigerantes, detergentes, pregos, arames, papéis e tantos outros presentes no dia a dia de cada um. Muitas vezes, basta uma questão bem formulada pelo professor para despertar no aluno uma ótima ideia sobre um trabalho científico. Por exemplo, você acha que, em média, a Coca-Cola possui mais gás dissolvido por unidade de volume do que a Pepsi-Cola? Todo mundo gosta de refrigerante, então esse é um excelente tema de investigação. E aí, a última parte aqui do texto, que esse texto vocês vão ler ele completo e aí vai dar base para o trabalho de vocês, tá? Diz assim: os temas da realidade estão por toda parte. Poderíamos colocar aqui uma lista infinita de temas que sugerem boas investigações. Na prática, qualquer tema pode sugerir inúmeros projetos interessantes. Alguns exemplos inspirados no que se encontra habitualmente ao nosso redor: borracha, grafite, álcool,
mosca, vinagre, barata, caneta esferográfica, papel higiênico, madeira, plástico, esmalte, batata, água, perfume, arroz, adesivo, folhagens, suco de laranja, enfim. E aí ele vai dando uma infinidade de coisas. E aí aqui no final tem algumas perguntas que vocês podem analisar e podem trabalhar na construção desse material de vocês. E aí o desafio vocês vão fazer de forma coletiva um projeto de pesquisa, um plano de pesquisa para todos os professores que estão nessa formação, e isso vai depender muito da quantidade de professores que você tem. Você não pode fazer grupos muito grandes para praticar, tá? Isso é uma prática, uma atividade prática de tudo aquilo que vocês aprenderam ontem e hoje. E se a turma for pequena, né? Eu sei que tem escolas que estão assistindo com 3, 4 professores, dá de vocês construírem uma equipe só. Ou se, tendo essa equipe grande, vocês vão dividir de 3 em 3, de 4 em 4, fazendo grupos menores para construírem esses projetos de pesquisa. E é muito importante que todo mundo leve a sério esse momento prático, porque isto é uma oficina, senhores, e os senhores estarão sendo certificados pelo CPADC. Então, a base teórica, né, vocês já tiveram, e agora a gente precisa pôr em prática esses conhecimentos. E aí vocês vão preencher, vou pedir ajuda do Neto aqui, dentro do material que foi enviado para vocês também, vocês têm o plano de pesquisa. Pode ser aquele Word, tá, Neto? Do plano de pesquisa, esse aqui, ó, do projeto de iniciação científica. E aí, dentro das conversas, dos diálogos, vocês vão preencher este material aqui, e aí é trabalho do pedagogo estar nesse contato, ou do gestor, onde não tem pedagogo, com cada um de vocês, no preenchimento desse material. E aí eu gostaria de que vocês encaminhassem para a gente, posteriormente, os resultados disso, tá? Então, essa ficha com o título, a questão de investigação, a hipótese, os objetivos do projeto que vocês pensaram, eu gostaria que essa ficha sintetizada fosse disponibilizada para a gente posteriormente, para a gente saber como caminhou, né, a oficina de vocês aí, tá bom? Esse é um trabalho que é importante para que você se sinta preparado para levar esse conhecimento para dentro da sua sala de aula com os seus alunos. Por meio de várias perguntas que nós temos nesse texto de apoio que a gente sugeriu a você, tudo pode ser investigado. Existem muitas perguntas interessantes que ajudam o professor na construção desse material. E aí você também pode usar como suporte as sugestões de ontem, como aquela história em quadrinho do Eu Cientista, que fala passo a passo de como executar. Utilizem-se das chuvas de ideias, definam uma área de conhecimento, se possível, juntar-se em grupos, juntem-se professores das mesmas áreas, ou tentem fazer de forma diferente, utilizem a metodologia interdisciplinar, pensem em algo, alguma coisa que você não está acostumado a pesquisar e façam, né, essa investigação. Percebam como vocês se sentem no momento de ser instigado por algum tema que você não tem domínio, para que você se sinta preparado para levar isso para os seus alunos. Então, nós estamos com quase 1 hora da nossa formação e vocês terão aproximadamente 1 hora para estarem colocando em prática esses momentos. Então, a gente pede encarecidamente, não vá para sua casa, não desista desse processo. É importantíssimo que vocês executem. O material está à disposição de vocês. Pode ser aberto no celular, se compartilhado no Google Drive, o material que foi enviado para vocês. Pode ser impresso rapidinho lá na coordenação da secretaria, caso seja necessário. É um material pequeno, dá até de dividir, né, em 2 páginas, né, numa folha de A4, esse resumo que vai ser construído. E quem sabe a partir daí, de fato e de verdade, não surge algum projeto. Não é verdade? Que vocês podem instigar os alunos de vocês também na construção. Então, gente, por favor, coloquem em prática aquilo que nós vimos até aqui. Lembre-se, nós estamos fazendo uma testagem de uma nova metodologia de trabalho, uma oficina teórica e prática ao mesmo tempo, durante esses dias.
E eu peço que vocês possam contribuir com a metodologia fazendo a segunda parte, que é a parte prática, certo? Então, eu vou trazer alguns lembretes aqui importantes para vocês. O Neto vai mostrar aqui para vocês as nossas frequências. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem os links das frequências. A primeira frequência é a frequência das escolas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Veja, essa aqui é a frequência da escola. Você só vai colocar o nome da escola. Você vai marcar a região que a sua escola pertence, tá? E você vai embaixo, clicar aí onde está, bem aí nesse ícone de baixar o arquivo, você vai tirar uma foto do seu grupo, fazendo essa atividade prática, vai fotografar e vai mandar para a gente para registrar a frequência da escola. Além da frequência da escola, eu sei que tem alguns professores que estão assistindo de casa, porque só tem 100 horas, nesse horário não está na escola. Você, professor, que está assistindo da sua casa, você vai acessar o link do segundo dia de formação, da frequência de formação do professor. E aí você vai dizer qual é a escola que você está vinculado, porque é para a gente saber que tem professor da mesma escola em uma outra atividade, a gente já vai conseguir fazer a associação. Você vai escolher qual a região que você faz parte, tá certo? E aí você vai deixar aí uma mensagenzinha do que você achou dessa formação hoje. Se você achou interessante a metodologia, se você não gostou, se você acha que pode melhorar, tudo aquilo que vocês vão falando para a gente vai tentando assimilar, como, por exemplo, eu já expliquei para vocês, que nos nossos momentos formativos, nosso grande questionamento sempre foi: a internet não está legal. As formações são boas, mas a internet não está ajudando. Um outro questionamento é que a gente não consegue reunir com os professores para fazer formação. Então, a gente está tentando juntar as informações que vocês passam para a gente e consolidar nas nossas formações seguintes, tá certo? Então, quando a gente pergunta a opinião de vocês, quando a gente pede para vocês mandarem fotos, é para a gente entender que está dando certo o processo, que vocês estão entendendo e está funcionando a metodologia que a gente está utilizando. Então, desde já, eu quero agradecer muito a participação de todos na formação de ontem. A gente percebeu que todas as escolas estiveram empenhadas em se organizar e a gente teve a oportunidade de ver, né, os grupos reunidos com televisão, com data show, com lousa digital, no celular, no computador, todos reunidos em prol do mesmo objetivo, que é a aprendizagem, né? Também nossa, porque a gente nunca vai estar saciado de conhecimento, como eu já falei anteriormente. Então, eu agradeço muito o empenho de todos e pelo feedback que nós estamos recebendo até aqui. Tem sido bom a participação, o encontro de todos, essa parada, né? Diminuição nas nossas atividades letivas, mas, óbvio, nenhuma escola pode paralisar as suas atividades, é uma diminuição no horário, para que vocês, professores, tenham essa possibilidade de manter a formação continuada. E também, eu já até recebi feedback de professores que já faziam diário de bordo, né? E faziam capa no diário de bordo. E aí eu recebi ainda há pouco uma publicação aqui que já aprendeu que vai ter que modificar o seu diário de bordo, não é, professor, professora? Então, isso é muito bacana, porque a gente vai recebendo de vocês essas informações e vai entendendo que está dando certo, que é uma caminhada que, passo a passo, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo final. Então, professores, não deixem de fazer a parte prática daquilo que nós aprendemos até aqui. Formação ontem foi muito boa, muito legal, foi bastante compreensiva e hoje nós tivemos a continuação dela e agora a gente vai para a parte prática dela, tá? É importante lembrá-los, o CPADC, né? Ele organizou a formação juntamente conosco, preparou o material para que a gente disponibilizasse para vocês e certificará os professores que estão participando dessa formação. Portanto, professor, você precisa assinar a frequência do CPADC. Nós disparamos ontem um PDF em todos os grupos, que você tem que acessar aquele QR Code ou entrar no link que o Neto está mostrando para vocês aí, para assinar a sua frequência, para que você seja certificado pelo CPADC. Você pode
agora mesmo, aí onde você está, se tiver internet, acessar esse QR Code, que você vai lá no Forms, onde você vai preencher dados como seu nome completo, né, a sua data de nascimento, todas as informações que facilitam a criação do certificado. Agora, gente, importante dizer para vocês que cada dia só vai estar aberto o Forms da formação daquele dia. A formação do dia 22 ficou aberta até 18h59, foi fechada, e a de hoje vai ser a mesma coisa. Então, se você não conseguiu fazer a sua frequência ontem, mas você assistiu, ou se você assistiu no offline e tem a frequência manual, por favor, entre em contato conosco posteriormente, que a gente vai conversar com o CPADC. Desde que haja comprovação, a gente vai tentar conversar com a professora Nilzilene e os organizadores do CPADC para que vocês tenham acesso a esse link. Eu peço desculpas aqui, eu ainda não dei o retorno sobre a questão da frequência de ontem, mas infelizmente eu não tive tempo, de verdade, gente. Ontem o dia foi muito corrido. A gente grava e depois acompanha a formação para estar respondendo as dúvidas de vocês no chat. Mas a gente está sempre tentando fazer o melhor para respondê-los. Se não respondi alguém, me perdoe, mas a gente, no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, nós vamos estar dando esses retornos para vocês. Não se preocupem, mandem as mensagens que na hora oportuna a gente vai resolver as dificuldades e vai responder a vocês. Quem conseguiu fazer já a frequência legal, acesse esse QR Code que você vai fazer a frequência do CPADC, tá bom? Então, por hora, né, os avisos são esses e a gente vai deixar essa 1 hora que vos resta para atividade prática. E lembrem-se, na sua frequência, a foto do grupo que você vai anexar na sua frequência é da atividade prática e não do nosso bate-papo aqui na live, tá bom? É da nossa atividade prática. Gente, parabéns pela organização de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês têm feito um trabalho fantástico nessa nossa rede que é tão diversa, com tantas dificuldades, né? Infelizmente, nós temos tido algumas notícias tristes, como foi o caso do incêndio na escola Surara. A gente deixa aqui, né, a nossa tristeza e a gente abraça os nossos professores dessas escolas que passaram por essa situação difícil. Todos os dias a gente tem vivenciado momentos tristes, mas a gente é muito solidário aos professores, pedagogos, gestores e alunos da Escola Indígena Surara Emília. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui conosco. E não esqueçam, a formação continua. E amanhã, depois da gente fazer esse processo de compreender como funciona o projeto de pesquisa, entender como faz cada passo, amanhã nós vamos falar sobre a apresentação do projeto, novamente com o CPADC. Muito obrigada pela participação de todos, permaneçam como grupo e amanhã nós conversaremos um pouco mais. Não esqueçam, na descrição do vídeo tem o formulário de dúvidas. Clique lá neste formulário, acesse esse formulário, diga qual é o módulo que você teve dúvida, deixe a sua pergunta lá embaixo e na quinta-feira nós vamos conversar sobre todas elas. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, uma boa continuação nos estudos e a gente se encontra amanhã, gente. Tchau.